Olá pessoas, tudo bem? Olha eu aqui com mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleontologia para todos. Esse já é o terceiro Paleobot Vídeos que leva para você aí na sua universidade, na sua escola, na sua biblioteca, no seu escritório, na sua casa, ou seja, no seu ambiente de estudos, conhecimentos sobre paleobotânica e paleontologia de uma forma simples, com uma linguagem pouco complexa e de uma maneira bastante didática. Meu nome é Sara, eu sou professora de biologia na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e professora colaboradora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na área de paleontologia. Vamos para a nossa videoaula. A nossa videoaula de hoje tem como tema uma indagação: como são formados os fósseis das plantas. Essa videoaula é continuação de uma outra videoaula que tem o mesmo tema com esta indagação. Na videoaula anterior, vocês vão ver o número 1 e aqui, olha, é a videoaula de número 2 sobre esse tema com essa indagação. Na videoaula passada, nós falamos sobre processos de fossilização dos vegetais, tá? E vimos que algumas partes dos vegetais são preservadas, como, por exemplo, raízes, caule, folhas, flores, frutos e sementes. E vimos que existe uma série de processos de fossilização que estão relacionados com a preservação dessas partes, como, por exemplo, os processos de petrificação, de permineralização, de compressão e impressão. Na aula de hoje, nós vamos ver que além das folhas, da raiz, do caule, existem também outras partes nos vegetais, partes microscópicas que também podem ser preservadas, como, por exemplo, os grãos de pólen e esporos. Ai, Sara, eu não lembro, não sei mais o que são grãos de pólen e esporos. Grão de pólen e esporos, vulgarmente falando, é aquele pozinho das plantas, vulgarmente falando, tá? Vamos dar uma explicação aqui mais científica. Olha, o grão de pólen, tá, é uma estrutura produzida pelo aparelho reprodutor masculino das flores e que tem por objetivo transportar o gameta masculino do vegetal, o espermatozoide do vegetal, que nós chamamos de núcleo espermático. Esse grão de pólen é como se fosse o aviãozinho desse núcleo espermático, desse gameta masculino. E o que acontece? Quando esse grão de pólen transporta o gameta masculino, ele está levando esse gameta masculino ao encontro do gameta feminino, que nós chamamos nos vegetais de oosfera. Quando o gameta masculino, transportado pelo grão de pólen, chamado de núcleo espermático, encontra o gameta feminino, chamado de oosfera, que está numa outra flor de uma outra planta, o que acontece? Acontece a formação de um embriãozinho. Então, o núcleo espermático se encontra com a oosfera e forma um embriãozinho vegetal dentro da sementinha. Que gracinha, né? E o que acontece? Esses grãos de pólen possuem, tá, uma parede rica num composto que nós chamamos de esporopolenina, que é um composto orgânico muito resistente, forte, que permite a preservação durante milhões de anos desses grãos. Então, a gente olha para os grãos de pólen, acha que eles são miudinhos, muito frageizinhos, mas não são, não. Tamanho não é documento, tá? E aqui, ó, eu boto para vocês também imagem de esporos. O que vem a ser o esporo, tá? Então, olha aqui, ó, tem aqui o esporo. O esporo é essa célula, essa estrutura aqui, que é produzida nesses pontinhos marrons que nós chamamos de soro. Dentro dos soros, existe lá umas estruturinhas que nós chamamos de esporângios. Esses esporângios produzem os esporos, tá? Esse esporo aqui, ele também tem uma parede de esporopolenina que permite a preservação dele durante milhões de anos.
E existe uma grande diferença entre o grão de pólen e o esporo. O pólen é uma estrutura do vegetal, como eu disse, produzido pelo aparelho reprodutor masculino e que tem por missão, vamos dizer assim, transportar o gameta masculino do vegetal. O esporo não. O esporo ele não tem essa missão de transportar o gameta masculino do vegetal. Não tem. Ele simplesmente, quando ele é depositado num terreno onde tem a temperatura, pressão, umidade adequada, ele gera um novo indivíduo, tá? Sem precisar de cruzamento. E aqui, ó, eu coloco um exemplo de esporo produzido por musgo, por briófita. Todos eles têm capacidade, né, têm estrutura que permite a preservação, a fossilização. Então, não é só folha, não é só tronco que fossiliza, não. Grãos de pólen e esporos também. Bom, para a gente entender como acontece esse processo de fossilização dos grãos de pólen, esporo, como que acontece essa preservação, é interessante que a gente entenda um pouquinho de tafonomia vegetal. Eu não me lembro mais o que é tafonomia. Tafonomia é aquela área da paleobotânica que tem por objetivo estudar quais são os processos relacionados com a preservação de estruturas vegetais durante milhões de anos. E dentro da tafonomia vegetal existe a tafonomia palinológica, tafonomia na palinologia, que é a parte da tafonomia vegetal que vai ter por objetivo estudar quais foram os processos que levaram à preservação dos grãos de pólen e esporos. Para que a gente entenda isso, é muito interessante seguir, tá? E compreender essas três fases aqui, ó, dispersão, deposição e preservação. Temos que ter isso em mente, eu vou explicar cada um desses itens. Dispersão. O que é dispersão? Vamos lá. Como que ocorre, tá? Dispersão é esse processo de carrear os grãos de pólen e esporos. Isso pode acontecer pelo vento, tá? Ou com a ajuda de animais. Então, alguns animais, como mamíferos, insetos, aves, visitam flores para coletar néctar. E aí, no corpo deles fica cheio de grãos de pólen. Quando eles se deslocam, esses grãos de pólen, né, pode cair num sedimento e preservar. A dispersão também pode ocorrer pela chuva, pela água da chuva, pela água dos rios que carregam. Tá? E também pelo mar. Tá? O que acontece? Você tem aqui o rio tem a foz e deságua no mar. Esse rio vem carregando sedimentos plásticos, silt, argila e carrega também grãos de pólen e esporos que foram depositados ali dessa vegetação da margem. Tá? E quando cai aqui no mar, existe no mar as correntes marinhas, as correntes de deriva litorânea que também carregam esses grãos de pólen e esporos. É muito importante que a gente tenha em mente também que a dispersão dos grãos de pólen e esporo também está relacionada com o tamanho deles. Então, grãos de pólen menores tendem a ser mais leves e são mais dispersados, vão para lugares mais longe, são carreados, né, para lugares mais distantes, enquanto os grãos de pólen e esporos maiores tendem a ser mais pesados e tendem a não terem um distanciamento tão grande da planta-mãe da área fonte. Vamos falar agora sobre a deposição. A deposição dos grãos de pólen e esporos pode acontecer em sedimentos continentais e marinhos e pode ocorrer próximo à planta-mãe ou distante da planta-mãe. E isso pode ser notado pelo palinólogo que estuda os grãos de pólen e esporos fossilizados. Vou dar um exemplo. Aqui
tem uma imagem de uma tétrade de Classópolis. Ai, Sara, você falou grego. O que é isso? Vamos lá. Tétrade. Tétrade é esse aglomerado aqui, ó, de 4 grãos de pólen. Muitas plantas liberam os seus grãos de pólen não isoladamente, mas em grupos. Em tétrade, por exemplo. Tá? E aqui a gente tem Classópolis, né? Tétrade de Classópolis. Classópolis é o nome desses grãos de pólen fósseis, que estão associados ao grupo das gimnospermas. Acredita-se até que a planta que deu origem a esses grãos seja da família Queirolepidiaceae. E o que acontece? Essas tétrades aqui, quando são muito encontradas pelos palinólogos, os palinólogos já têm noção de que foi depositado e preservado perto da área fonte, perto da planta mãe. Quando o palinólogo vê o grão isolado, ele já sabe que foi longe foi depositado, preservado longe da área fonte da planta mãe. O mesmo aqui para Droseridites. Olha aqui, uma tetra de Droseridites, né? E o grão isolado. Ah, mas eu não sei o que é Droseridite. São grãos de pólen, né, associados a dróseras, aquelas plantas carnívoras que viveram há milhões de anos atrás e algumas existem até hoje. Quando ocorre essa deposição dos grãos de pólen e esporo, essa deposição ocorre junto com os sedimentos clásticos. E a gente observa que primeiro a gente tem aqui, ó, uma camada e depois essa segunda camada. Sabe-se que a camada depositada primeiro está mais embaixo e a depositada por último está acima. Claro, isso se não tiver ocorrido nenhuma perturbação. E quando esses grãos de pólen e esporos são depositados junto com sedimentos e estão sujeitos à sedimentação e à compactação. E passam por processos semelhantes aos grãos de sedimentos clásticos, como, por exemplo, saltação, rolamento, suspensão. Essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, porque ela faz assim um resumo, tá, da dispersão e da deposição. É uma imagem muito utilizada em aula de estratigrafia, de sedimentologia, de intemperismo, de erosão. Mas eu achei interessante colocar aqui numa aula que fala sobre tafonomia palinológica. Achei muito interessante. Então, aqui, ó. Aqui a gente vê vários ambientes de onde os grãos de pólen e esporos podem ser oriundos e transportados pela água, pelo vento. E a gente também vê vários ambientes, sistemas deposicionais, onde esses grãos de pólen e esporos podem ser depositados, tá? Preservados ou não. Então, a gente tem aqui lago, laguna, delta, enfim. Bom, vamos falar agora de preservação. A preservação dos grãos de pólen e esporos está muito associado com a concentração de esporopolenina em suas paredes. Então, quanto mais espessa a parede com mais esporopolenina, mais probabilidade tem os grãos de pólen e esporos de serem preservados. Então, aqui, ó, a gente mostra um grão de esporo. Olha aqui, ó, a equisina, uma camada da sua parede. É aqui na equisina que fica o acúmulo de esporopolenina. E aqui um grão de pólen com suas paredes, também tem equisina, é na equisina que fica a esporopolenina. E aqui um outro esquema melhor, né, mostrando também aqui a equisina. Cadê? Ó, a equisina, que é onde tem o acúmulo de esporopolenina. Outro fator importante para a preservação é se o local onde os grãos de pólen e esporo são depositados tem pouca oxigenação. Se tiver pouca oxigenação, tem mais probabilidade de preservar. Por quê? Porque esporopolenina é composto orgânico e composto orgânico não gosta de oxigênio, porque o oxigênio oxida esse composto. E se quer preservar, o ideal é que não oxide. Então, ter pouco oxigênio é o melhor.
E também é importante que esse ambiente não tenha as condições para deixar o esporo germinar, gerar a outra, uma nova planta, né? Ou seja, não pode ter pH, umidade, temperatura adequada para isso. E também é interessante que o ambiente não tenha também as condições para que o pólen emita o tubo polínico. Se acontecer, tiver essas condições, o grão não preserva. Então, o ideal é que tenha falta de oxigênio, não tenha pH, nem umidade, nem temperatura adequada para que os poros germinem ou o grão de pólen emita o tubo polínico. Ambientes que são favoráveis à preservação. Ambientes ácidos são mais favoráveis do que ambientes alcalinos. Ambientes redutores são mais favoráveis do que os oxidantes. E ambientes de baixa energia são mais favoráveis do que ambientes de alta energia. Vamos ver esses ambientes? Um exemplo. Um exemplo de ambiente ácido e redutor muito bom para preservação de grãos de pólen e esporo é o ambiente pantanoso, pântano. Então, um ambiente desse aqui, um ambiente pantanoso, é muito bom para preservação. Ambientes de baixa energia, como esse aqui, ó. Esse aqui sou eu, glamourosa aqui, ó, em frente a um lago, tá vendo? Então, ambiente lagunar, lacustre, ambiente de baixa energia. É muito bom para preservação. Ambiente de alta energia, queda d'água, rio de Planalto, que tem muita energia, nada disso é bom para preservação de grãos de pólen e esporo. Uma outra coisa interessante para a gente falar é com relação à análise desses grãos nas lâminas palinológicas. Muitas vezes, quando a gente está lá analisando, olhando os grãos, a gente vê grãos amassados, rasgados, né, com bolha. Isso tudo aqui é tafonomia, tá? Pode ser que isso tenha acontecido durante o processo de fossilização, ou pode ser que isso tenha ocorrido no processo de preparação. Às vezes a preparação não foi boa e provocou isso aqui. Podemos encontrar também grãos assim, ó, que tem biocorrosão, né? O que é biocorrosão? Uma corrosão causada por fungos, por bactérias em grãos de pólen e esporos. Então tá aqui. E pode acontecer também do palinólogo estar lá analisando as lâminas e ver grãos muito escuros. E o que significa isso? Tá? Qual é a explicação tafonômica para isso? Uma explicação pode ser a seguinte, ó, ocorreu soterramento e sofreu diagênese junto com os sedimentos que estavam ali. O que é diagênese? Formação da rocha. Quando a rocha está formando, existe ali um aumento de temperatura e de pressão. E se os grãos de pólen expostos estiverem junto com os sedimentos que estão formando aquela rocha, vão sofrer o processo diagenético junto. E aí, ó, ficam escurecidos. Uma outra explicação que é dada por Arai 2000 no terceiro simpósio de vulcanismo em ambientes associados, né, é a ocorrência de paleoincêndio causado por vulcão. Então, esses grãos teriam sido queimados por esse paleoincêndio causados pelo vulcão e depois soterrados, depois depositados, posteriormente soterrados. E aí ele até chamou de palinomorfos chamuscados. Uma outra situação também tafonômica é essa aqui, ó. É a preservação de palinomorfos cisalhados. Olha aqui, ó. Esses palinomorfos cisalhados, segundo Arai 2000, que publicou na revista de Geociência, volume 5, tá? Eles são formados porque estão associados a falhas de crescimento. E outro caso aqui também de tafonomia palinológica, tá? São os chamados palinomorfos flictenados, tá? Vem do termo flictema, que significa bolhas. Então, existem alguns palinomorfos com bolhas, que é de água, de aquecimento, e também foi publicado por Arai 2000 no terceiro simpósio de vulcanismo e ambientes associados. Uma outra questão importante que muitos alunos perguntam é o seguinte,
Professora, Sara, quanto maior a produção de grãos de pólen e esporo, maior é a dispersão e a preservação? Não necessariamente. Você pode ter uma planta que produza muitos grãos de pólen e esporo, porém, os grãos de pólen e esporos produzidos por ela não tem muita esporopolenina. Não tem parede com esporopolenina. Não tem uma parede espessa, então não preserva. Um exemplo parece cactácea, né? Grãos de cactos. Quase não preserva. E então, assim, a gente não pode afirmar, produz mais, maior vai ser a dispersão e a preservação, não. E também, assim, às vezes a planta produz muito, mas o grão de pólen é grande, ou o grão de pólen, ou o grão de esporo é grande, é pesado e também não vai ser muito dispersado. Então, não necessariamente a maior dispersão e preservação está relacionada com a produção, com a maior produção. Isso não é assim diretamente proporcional, não. E outra coisa importante para ser dita aqui é o seguinte: espécies diferentes produzem pólenes e esporos em quantidades diferentes. Então, cada planta tem lá a sua genética e produz, né, a sua quantidade de grãos de pólen e esporos. Bom, resumindo essa videoaula de hoje, temos o seguinte, processos tafonômicos também devem ser considerados na palinologia. Vários fatores como o tamanho do grão, espessura da parede do grão, concentração de esporopolenina na parede, agentes transportadores como vento, animais, chuva, rios, correntes marinhas e os tipos de ambientes deposicionais irão interferir na preservação, na fossilização dos grãos de pólen e esporos. Aqui algumas referências que eu utilizei, peguei imagens, enfim, tá aqui. E termino essa videoaula com uma foto aqui minha, olhando alguns sedimentos, e com uma frase, um pensamento de Sócrates. A vida sem ciência é uma espécie de morte. Pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido mais um Paleobot vídeo. Espero que tenham gostado. Estou aceitando aí críticas, sugestões construtivas. Se tiverem dúvidas, questionamentos, mandem aqui e-mail para sarapalino@yahoo.com.br. Vou ler o e-mail com o maior carinho. E se também quiserem chamar para palestras, conferências, enfim, estou aberta a convites a tudo isso. Um grande beijo. E tchau, tchau, gente. Muito obrigada.